Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aparis Silva, eu faço parte do projeto de extensão Educação em Saúde na Atenção Psicossocial, que é um dos organizadores dessa jornada. Bom, a nossa aula de hoje vai ficar por conta da nossa querida Daiane Cristine. Ela é graduada em Psicologia pela Uniub, ela é psicóloga hospitalar no Hospital de Câncer Elian Gott e também é psicóloga clínica. Ela é especializada em cuidados paliativos e psicanálise. Hoje ela vai abordar o tema suicídio e câncer. Bom, Daiane, seja muito bem-vinda e fique à vontade. E eu vou falar um pouquinho do 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Que a data ela foi instituída pela Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio. Tem o objetivo de trazer uma discussão maior sobre o tema e principalmente promover a capacitação, a conscientização e a sensibilização de profissionais que atuam nos serviços de saúde pública para que estejam aptos a reconhecer os fatores de risco para o suicídio. É um mês que são feitos vários eventos, né, sobre esse tema de suicídio. Então, eu vou falar um pouco sobre os dados, né? De acordo com a OMS, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano em todo o mundo, sendo uma das principais causas de morte a nível mundial, configurando um grave problema de saúde pública. O Brasil registrou 11 mil casos em 2016, equivalente a 31 casos por dia. O Brasil registrou 11 mil casos em 2016, equivalente a 31 casos por dia, né? Uma quantidade muito exorbitante. 50 a 60% das pessoas que cometem suicídio nunca se consultaram com um profissional de saúde. E 80% foram ao médico no mês anterior ao suicídio. 2/3 dos que cometem suicídio comunicaram a parentes e amigos próximos que tinham a intenção de fazê-lo na semana anterior. Eu vou estar falando sobre os determinantes psicossociais, depois eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos do câncer e depois eu vou encerrar falando sobre o manejo do paciente, ok? Então, agora entrando em determinantes psicossociais, o suicídio ele é um processo multifatorial, não envolve somente um estressor ou causa, e sim fatores biológicos, psicológicos, sociais, ambientais e culturais. Na população geral, destacam-se os principais fatores de risco para o comportamento suicida. Eles são doenças mentais, como depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias, transtorno de personalidade e esquizofrenia. Aspectos sociais, gênero masculino. Só lembrando que esses fatores de risco é da população geral, tá? Não é do paciente oncológico, é da população geral. Aspectos sociais, gênero masculino, idade entre 15 e 30 anos e acima de 65 anos, que são os idosos. Pessoas sem filhos, moradores de área urbana, desempregados ou aposentados. Pessoas em isolamento social, solteiros, separados ou viúvos. Populações especiais como indígenas, adolescentes e moradores de rua. Aspectos psicológicos como perda recentes, pouca resiliência, personalidade impulsiva, agressiva ou de humor instável. Ter sofrido abuso físico ou sexual na infância, desesperança, desespero e desamparo. Suicidabilidade. Esse também é um fator de risco da população geral. A pessoa ter tentado suicídio, ou ter familiares que tentaram ou se suicidaram, ter ideias ou planos de suicídio. Condição de saúde limitante, também é um fator de risco da população geral, que entre as doenças orgânicas incapacitantes, dor crônica, doenças neurológicas, trauma medular e tumores malignos e AIDS. Então,
Essa apresentação vai ser em torno dessa condição de risco que é os tumores malignos, que é o câncer, né? Que está dentro da condição de saúde limitante, que está dentro desses determinantes psicossociais. Os indivíduos com câncer possuem risco de suicídio aumentado quando comparados à população geral. Existem poucos estudos no Brasil sobre o suicídio e câncer. A maioria dos estudos são fora do país, né? Então é um tema pouco discutido, né? E por isso que eu falei que eu estou com uma missão muito importante, né? Que é nessa palestra falar sobre esse tema, porque é um tema pouco discutido. É um tema na qual que as pessoas não discutem muito, que é o suicídio entre os pacientes oncológicos. Vários estudos descrevem fatores de risco para ideação suicida e suicídio num doente oncológico, que incluem. Agora, eu vou falar dos fatores de risco, né? Porque eu havia falado dos fatores de risco da população geral. Agora eu vou falar dos fatores de risco da população com esses pacientes oncológicos, né? Um dos fatores de risco é as características demográficas, como gene masculino, idade avançada, ausência de relação conjugal, situação de desemprego e baixo nível educacional. Variáveis psicossociais, como sintomas depressivos, sintomas ansiosos, abuso de substâncias, história familiar de suicídio e síndrome de desmoralização. Eu vou explicar um pouquinho o que é síndrome de desmoralização. A síndrome de desmoralização trata-se de um importante fator de risco de suicídio no paciente oncológico. Corresponde a um conjunto de sintomas referidos como sentimentos de impotência, falta de esperança, isolamento e desespero, em que o doente se considera indefeso e para além de qualquer ajuda. Aspectos relacionados com a doença. É um dos fatores de risco também de suicídio dos pacientes oncológicos, que são os tumores respiratórios, gastrointestinais e da cabeça e pescoço. Os primeiros meses após o diagnóstico e doença em fase metastática ou terminal. O tipo da doença e o prognóstico foram identificados em diversos estudos como tendo impacto no risco relativo de suicídio e ideação suicida nesses pacientes oncológicos. O uso de álcool e tabaco são comuns em pacientes com câncer de pulmão e de cabeça e pescoço. Isso deve contribuir em partes para o aumento de risco de suicídio entre esses pacientes. Um exemplo, o paciente que é tabagista, quando ele interna, ele fica impossibilidade de usar o tabaco, né, de fumar. Às vezes pelo oxigênio, às vezes tem possibilidade de sair do quarto, às vezes são instituições que não tem fumódromo, né? Ou por indicação médica também. Né? Então, esses pacientes podem apresentar em quadro de abstinência e de agitação, piorar o humor deprimido, né? E esses pacientes, isso tem um impacto muito grande emocionalmente, né? E isso pode aumentar, né, as chances do paciente a pensar em suicídio. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os aspectos psicológicos do câncer. O câncer gera importante impacto físico e psicológico, né? Pacientes que vivenciam um adoecimento ameaçador da vida, como é o caso do câncer, convivem com perdas diárias, a perda da saúde, do corpo perfeito, de papéis sociais, em certa medida a perda de si. Revolta, culpa, rejeição, não aceitação, solidão, impotência, são sentimentos que permeiam o paciente que acaba de descobrir o diagnóstico. Apesar de existirem recursos de enfrentamento e estratégias de manejo comum à maioria dos indivíduos, a experiência de estar com câncer é sempre única. Às vezes um paciente tem alguma experiência, né, positiva e ele tentando ajudar quer passar também para o colega, né? E às vezes aquela outra pessoa não tem esse mesmo recurso para enfrentar aquele momento difícil, né? Então, as pessoas precisam a experiência ela é única,
né? Ela não tem como ser compartilhada e a outra pessoa seguir da mesma forma como o outro enfrentou, da mesma estratégia. A maneira como o sujeito lida com a situação vai além do fato concreto de estar doente. Trata-se de uma experiência permeada por componentes psíquicos e subjetivos. Igual eu havia falado, né? É muito subjetivo, né? Como a pessoa vai lidar com aquele adoecimento, né? Estar com câncer é reconhecer que a imortalidade ela é irreal e que a morte está mais perto do que imaginava ou desejava o sujeito. É entrar em contato com a finitude, com o real do corpo. O paciente se depara com sua falta existencial, acionadas pelas perdas, seja pela perda da condição de saudável, de um membro familiar ou de parte do seu próprio corpo. É um contexto de rupturas, que fazem o paciente rememorar situações passadas que muitas vezes se apresentam como trauma. Interrogações surgem ao se deparar com a fragilidade do seu próprio corpo. E nesse momento que surgem perguntas que são dirigidas ao outro como forma de pedir socorro. Impactos na aparência física, né? Queda de cabelo, emagrecimento, alterações de cor de pele, rosto gordinho, em consequência da própria doença ou de medicações administradas ou amputações, né? Muitas das vezes são amputações assim que a pessoa ela fica muito tempo em choque, né? Então, todos esses são fatores de risco, né, de suicídio para o paciente oncológico. Em pacientes com câncer, a incidência média de transtornos psiquiátricos chega a 30 a 40%, tendo a depressão e o risco de suicídio como as duas características mais investigadas em relação à depressão. A literatura indica que 15 a 20% apresentam sintomas de transtorno depressivo, muitas vezes relacionado à presença de dor, fadiga e limitações físicas. Existe a ideia de que o paciente oncológico, por estar se submetendo ao tratamento, tem assegurado o desejo de viver. Acredita-se que a maioria dos pacientes com ideação suicida, os sentimentos são ambivalentes em relação à vida e à morte, especialmente nos indivíduos com ideação suicida. Os desejos e atitudes coexistem antagonicamente, pois muitas vezes o que busca não é a própria morte, mas serem salvos ou resgatados da insuportável dor física e psíquica pela qual são acometidos nesse diagnóstico, sendo o autoextermínio tido como uma alternativa de alívio e não como um fim em si mesmo. A presença de amigos e familiares, de fato, é importante no processo de adoecimento. É incalculável a funcionalidade dessa presença. Na luz da psicologia sistêmica, o homem é visto como um ser inserido em sistema, sendo que o primeiro e o principal é a família. Situa o indivíduo no seu espaço social, constituindo a matriz da sua identidade pessoal. É importante salientar a importância da escuta ativa de toda a equipe e, quando necessário, solicitar o apoio especializado do profissional que é o psicólogo. Não se deve esquecer que a oncologia é, por excelência, uma área onde a medicina e a psicologia devem trabalhar em conjunto para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Isso aqui é muito importante por causa que todos da área da saúde têm um dever do acolhimento, né? Um paciente está chorando, um paciente está queixando, né? Todos podem fazer o acolhimento, escutar o paciente, ter uma escutativa com o paciente, né? Se o paciente permanecer com aquelas queixas, né, encaminhar para a ajuda especializada que é do psicólogo. Mas eu percebo muito, assim, na atuação, que acontece, às vezes o paciente começa a chorar, o profissional deixa o paciente chorando sozinho e vai chamar o psicólogo, sabe? E às vezes na hora que a gente chega, o paciente já não está chorando mais, ou o paciente não quer conversar, porque tem ali uma ruptura
né, daquele sentimento. Então, é dever de todos da área da saúde fazer o acolhimento, não é só do psicólogo, né? Porque ainda é muito visto que é só o psicólogo que acolhe o paciente nesses momentos. Não, é dever de todo mundo acolher o paciente nesse momento, né? Agora, de avaliar, fazer um diagnóstico, né, de uma avaliação psicológica, aí é do psicólogo, mas o acolhimento não. O acolhimento todos podem fazer. Então, isso é muito importante. Ter o diagnóstico de câncer exige maior mobilização dos recursos psíquicos na tentativa de adaptação à realidade e ao momento crítico. A intervenção psicológica é dirigida para a formulação conjunta de estratégias de enfrentamento e manejo desses conflitos psíquicos, despertados pelo momento de crise. Eu vou falar um pouquinho dos fatores protetores, né? Quais são os fatores protetores? O paciente ter um bom suporte familiar, laços sociais bem estabelecidos com família e amigos, religiosidade independente da filiação religiosa, ausência de doença mental, estar empregado, ter crianças em casa, senso de responsabilidade com a família, capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolução de problemas e relação terapêutica positiva e acesso a serviços e cuidados de saúde. Durante uma avaliação do risco de suicídio em um indivíduo, os fatores de proteção não devem ser usados para obscurecer aqueles fatores que identificam o risco de suicídio. O porquê que eu coloquei isso aqui? Porque às vezes o paciente está pensando em suicídio, aí vem alguém fazendo um comentário crítico. Nossa, mas você tem uma família tão bonita, você tem filhos tão bonitos, né? Você tem um emprego tão bom, né? Por que você está pensando nisso? Né? Tá tendo medicamento, tá tomando medicamento, né? Tá fazendo tratamento do câncer, né? Não pode pensar nisso, né? Então, a gente não pode utilizar os fatores que a pessoa tem, que são fatores protetores, né? Utilizar quando obscurecer algo que o paciente está demonstrando ali de risco, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes o julgamento ele é muito espontâneo, assim, e as pessoas não percebem que esses tipos de comentário não estão ajudando. Eu vou falar um pouquinho do manejo do paciente. É importante eu ressaltar aqui que eu vou falar do manejo do paciente em geral. Eu não vou estar entrando em nenhuma área específica, né? Porque eu sou psicóloga e não vou estar entrando na área médica, na área da enfermagem, né? Não vou estar entrando na área de ninguém. Eu vou falar do manejo do paciente que todo profissional de saúde deve ter conhecimento, né? É identificar, né? Avaliar o paciente, na hora manejar aquele paciente e encaminhar. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O manejo do paciente com câncer, logo após uma tentativa de suicídio, ou com risco iminente de tentativa, não difere do manejo feito com pacientes suicidas de maneira geral. Não é diferente, né? O manejo com paciente com câncer da mesma forma que com o público em geral. É importante estabelecer as seguintes metas: estabilização da condição clínica, redução imediata do risco e estabelecimento de plano de tratamento, manejo de fatores relacionados e dos transtornos psiquiátricos, e monitoramento e seguimento. Após garantir que a condição clínica do paciente esteja estabilizada, é preciso decidir se o paciente necessitará de internação hospitalar ou não, e onde essa internação deverá ser feita. Nos serviços oncológicos, em que não há leitos para internação psiquiátrica, se não existir indicação de internação oncológica, e caso seja identificado risco alto de tentativa de suicídio, deve-se considerar o encaminhamento para um serviço de internação psiquiátrica. Agora, um exemplo. O paciente está no serviço de oncologia, né? Está com risco de suicídio. Só que o quadro clínico dele, oncológico, não está estável, ele necessita de ficar no serviço para estabilizar. É importantíssimo fazer a interconsulta com o psiquiatra ir até o hospital, enquanto
estabiliza aquele quadro oncológico, né? Enquanto o paciente aguarda para ser internado, né, isso é em casos que o paciente está com a parte clínica oncológica estabilizada e é só a parte mesmo psiquiátrica que está alterada, né? A parte mental que está alterada. Então, enquanto o paciente aguarda para ser internado, ele deve ser mantido em um local seguro até conseguir a transferência dele, né? Então, tem que ficar atento se o local tem janela, né? Tem que ficar atento se não tem coisas perfurantes, né? Cortantes. E geralmente a gente pede ajuda dos familiares, né? Para ficar sempre próximo. O paciente, quando for no banheiro, não fechar a porta, né? Se estiver demorando muito, a gente bate para perguntar como que o paciente está. Em alguns casos, uma vez identificado o baixo risco de nova tentativa, pode-se optar por permitir que o paciente vá para casa, desde que os familiares se comprometam com a vigilância e segurança do paciente. Então, o paciente está fora de risco, né? O risco não é que está fora de risco, mas o risco é baixo, né? Então, o paciente não necessita de internação. Então, o paciente recebe alta, né? A família se compromete a vigiar o paciente em casa, né? E a gente salienta a importância e faz os encaminhamentos para uma avaliação psiquiátrica, né? Para poder investigar algum transtorno subjacente com a doença de base. Buscando iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível em paralelo com o tratamento oncológico. Um cuidado fundamental na escolha de psicotrópicos é a avaliação dos potenciais efeitos colaterais e interações com outras medicações que o indivíduo venha usando para evitar iatrogenia. É importante que os profissionais de saúde, principalmente aqueles que não atuam diretamente na área de saúde mental, desmistifiquem a ideia de que falar sobre o suicídio poderá induzir a ideação ou a um ato suicida. Na maioria das vezes, ao ser abordado sobre as suas intenções suicidas, o paciente se sentirá aliviado e acolhido e ao poder falar sobre isso. Nesse sentido, é fundamental que durante o tratamento oncológico, os pacientes possam ser questionados e avaliados sobre os sintomas de depressão, ansiedade e estresse, inclusive sobre a presença de ideação suicida e que essa avaliação seja solicitada pelo profissional da psicologia, capacitado a avaliar o paciente. Eu encerro aqui a apresentação de slide, né? Eu coloquei os pontos que eu penso que são os mais importantes para a gente poder fazer reflexões, né? E eu termino com essa frase, né? Que eu acho essa frase, eu gosto muito dessa frase, que a comunicação é parte do tratamento do paciente. E ficar conversando com ele, muitas vezes, é o próprio remédio. Aqui tem umas referências. Espero que tenha entrado com, né, inquietações aí com o público que vai estar assistindo, né, e para promover mais estudos nessa área, que tem poucos estudos nessa área, né, de câncer e suicídio, né, no Brasil são muito poucos, então, assim, tomara que pareçam muito curiosos, assim, para poder pesquisar e estudar mais sobre esse tema, né, e começar na mídia ser falado mais sobre isso, porque é pouco falado, né? Falam sobre o suicídio em geral, mas não abordam tanto com esses pacientes de risco, que é os pacientes oncológicos. Então, eu que agradeço, assim, por ter tido essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, né? E pela paciência comigo. Daiane, sua palestra foi maravilhosa, muito obrigada pela presença. E agora, pessoal, eu tenho um recado muito importante para aqueles que se inscreveram previamente na nossa jornada e que irão receber o certificado. Fora a live, a nossa jornada tem um total de 12 vídeos. E em cada um deles a gente vai ter palavras-chave diferentes, referentes a cada tema discutido durante a aula. No final, no dia 17, a gente vai disponibilizar um link com um formulário em que vocês deverão preencher as informações de vocês e também deverá colocar cada palavra-chave referente a cada vídeo.
Lembrando, para receber o certificado, vocês têm que ter uma presença de no mínimo 75%, ou seja, das 12 palavras-chave, vocês têm que ter pelo menos 9. Esse formulário vai ser disponibilizado na nossa última aula aqui, no nosso último vídeo, nas redes sociais e também será enviado por e-mail, naquele e-mail que vocês deixaram quando fizeram a inscrição. E lembrando, fiquem atentos porque esse formulário vai ficar disponível durante 24 horas apenas. Após esse período, não será mais disponível para vocês estarem preenchendo e vocês não conseguirão receber o certificado. No mais, pessoal, queria agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigada e até mais!